Bom dia! Hoje no nosso programa nós teremos uma pessoa muito especial. Essa pessoa é referência em empreendedorismo em Tubarão, né? O senhor Genésio Antônio Mendes. Nossa, foi um privilégio poder estar com ele e compartilhar um pouco da sua história, do que ele vislumbra daqui para frente, né? E também do seu perfil. Mas o programa encerra com uma mensagem mais do que especial para a nossa semana. Não saia daí, nós já estamos no ar. Just call my name and I'll be there. You just call my name and I'll be there. Bom, hoje o programa a gente pode dizer que é especial. A gente tem a honra de estar aqui na sala, né, no escritório, na sala de trabalho de um empreendedor que é realmente uma referência, o seu Genésio Mendes. Né? Genésio Antônio Mendes tem uma história lindíssima e a cidade conhece, a região conhece, e nós temos a honra de poder compartilhar com o nosso público. Muito obrigada por nos receber, seu Genésio, né? A gente bateu um papinho aqui antes e já viu, né, que realmente essa simplicidade, esse humanismo que todos podem constatar, né? Eu aqui agradeço e pode ficar certo que a honra é toda minha. A vocês que estão aqui e para o público que vai nos ver quando vocês passarem essa reportagem. Que bom, então a gente pode começar, acho que vamos começar do começo, né, seu Genésio? Falando da sua história, né? Hoje o senhor, a gente vê que o senhor tem uma trajetória aí, né? A história daquele menino que começou vendendo medicamento de bicicleta, né? A gente estava até vendo um quadro aqui do Willy Zumblick, saudoso, né? Como é que começou essa história, seu Genésio? Rapidamente, assim, para a gente contextualizar. Muita gente renega o seu passado. Eu até gosto de falar do meu passado. Eu vim de uma família muito humilde. Nós éramos em 10 irmãos. Meu pai era lavrador, morreu cedo, com 50 e poucos anos, 54. Eu tinha 4 anos quando ele faleceu. E a minha mãe vendia doce para a nossa sobrevivência. Então, eu já tive desde pequeno que estar olhando de maneira diferente. Então, a minha mãe fazia doce e eu vinha com ela aqui. Naquele tempo nós morávamos ali em Pouso Alto. E nós vínhamos vender doce e eu acompanhava a minha mãe, que era para a nossa subsistência, doce de goiaba, de laranja, de banana, o que tinha de fruta ela fazia doce. E a gente vinha, já tinha os clientes específicos dela. E depois minha mãe me matriculou aqui no grupo Ercílio Luz e eu fiz o 4º ano primário ali. E essas pessoas que a minha mãe vendia o doce, entre elas uma era o seu Ageu Medeiros, marido da dona Mimita. E conversando com eles, a minha mãe falou da vontade de arrumar um trabalho para mim. E aí eles aceitaram e eu fui trabalhar na farmácia Medeiros. Trabalhei durante 18 anos, comecei lavando a farmácia, lavando vidro, limpando. Eu fazia o serviço de limpeza. Depois comecei a entregar remédio no hospital, círculo ferroviário. Naquela época, 20% dos produtos era acabado, 80% era manipulados. Eu comecei a ir para a manipulação, trabalhar com extrato fluido, tinturas, alcoolaturas, sais minerais. E comecei a praticar as fórmulas que a gente ia fazendo. Depois fui para o balcão, depois fiz datilografia, que hoje não existe mais nem a máquina, fui para o escritório e aprendi um pouco de contabilidade. Com isso aí, né, desses 18 anos, depois começou os consórcios de automóveis aqui na Comate, e eu fui convidado para entrar num plano de automóvel que eram 200 participantes. Tive a sorte num consórcio de automóvel. Não foi rifa, foi um consórcio. Tive a sorte de que a primeira bolinha que saiu foi a minha. Então eu ganhava na época aproximadamente 2 salários mínimos, já era casado, já tinha filho. Imagina como é que eu ia ficar gastando com carro, pagando a prestação e a família. A primeira coisa que me veio foi vender o carro. Vendi o carro, botei o dinheiro no banco, falei para o meu patrão, o que você vai fazer? Eu digo, não sei, vou pensar. Aí parei de o que eu sei fazer é vender remédios. Falei para ele que eu ia comprar e vender remédio nas minhas horas vagas. E aí chegou um viajante lá, eu comprei, na época tinha um produto chamado Vilon, era um antielmítico, saía muito, hoje nem existe mais esse produto. Eu comprei uma quantidade. Quando ele voltou para cobrar duplicado, eu já tinha vendido, cobrado, não precisava nem usar do meu dinheiro. E aí ele falava para os outros, falou para o representante da Rex, o empregado do Ageu está comprando e pagando à vista. Ele foi lá e me vendeu um Novalgina. Esse falou para o Dacido Nerroz, o Genésio está comprando e pagando à vista, lá o empregado do Ageu. Ele foi lá e me vendeu o Sonrisal, o Saldiano, e a notícia foi se espalhando. E aí começou.
Aí a coisa começou a crescer, eu já não tinha mais tempo, eu pedi para o meu patrão a saída, aloquei uma sala dele na Galeria Pio XII e comecei a vender remédio. E aí botei um vendedor, 2, um funcionário, 3, resumindo, deu isso aí que vocês estão vendo. E assim surgiu a GAN. Assim surgiu a GAN, isso há 45 anos atrás, 1º de abril de 68. Seu Genésio, o senhor, todo mundo sabe que é uma referência, né? Mas não só de empreendedor, também a gente tem conhecimento, né, do empreendedor humano, né? A questão do humanismo que o senhor se preocupa muito na sua empresa, né? Como é que funciona? Como é que o senhor vê assim os seus funcionários? Veja bem, Deus nos colocou aqui na face da terra para 2 missões, só 2: servir e ser servido. Razão pela qual nenhum ser humano, nem internet sabe quantas profissões existem no mundo. Nem você, nem eu, nem ninguém. Por quê? Porque se você parar um pouquinho para pensar, pense numa coisa que você precisa, se você não acha alguém que faz. Tudo que você precisa, tem alguém que faz. Alguém que faz o teu brinco, alguém que arruma o teu óculos, alguém que fez a tua roupa. Médico, você tem especialista desde fio de cabelo até o dedo do pé, e por aí vai. Né? Na aviação, no transporte coletivo, rodoviário, ferroviário, sempre tem alguém que faz. Teu sapato estragou, tem um sapateiro, né? Tudo tem. A diferença é que nas áreas tem aqueles que fazem melhor, os intermediários e os mais relaxados, vamos assim dizer. Os melhores são sempre os mais procurados, são aqueles que se dão melhor. Então a gente tem que olhar o ser humano conforme Deus nos colocou aqui, para servir e ser servido. Hoje o que é que eu faço? Eu na época, eu servia como empregado e era servido como o empregador, que era o meu patrão. Então eu aprendi os 2 lados, a vida de empregado, que eu fui por 18 anos, e de empregador, que hoje eu sou há 45 anos. Então, tirando essas diferenças, a gente sabe o que é a vida de um empregado, de trabalhar o mês todo, chegar naquele dia precisar do seu salário, que ele tem as obrigações para pagar, é família, é alimentação, é médico, uma série de coisas que eles precisam para pagar. A gente tem que olhar isso. Por outro lado, quando a empresa vai crescendo, você tem também que distribuir um pouco daquilo que você ganha. Porque quanto mais você ganha, mais você distribui, parece-me que mais vem, mais Deus reconhece isso. Eu tenho aqui, até nós tivemos sábado aqui em Poço Alto, nós temos aqui a participação nos lucros, que nós chamamos de distribuição de resultados. Semestralmente nós temos um percentual que a gente passa para os funcionários, que é o resultado do semestre. Então, de acordo com a função dele, que é o salário que já distingue, ele recebe, às vezes, mais um salário, meio salário, 2 salários, 3, dependendo do que ele ganha, do que ele fez, aquela distribuição. Né? Então, entra lá para um 500, outro 1.000, outro 2.000, outro 5.000, 10.000. Veja bem o que é isso semestralmente na vida de um funcionário. Isso nós estamos fazendo há 17 anos, 34 vezes, foi a 34ª que nós fizemos agora. Por outro lado, tem um adágio que diz assim, se você quer que seu funcionário trate bem seus clientes, cuide bem deles. É aí que você passa a ter a confiança dos seus funcionários. Porque tudo isso que hoje eu tenho não é meu. Isso aí eu não vou levar nada disso. Isso aqui é nosso. Como o shopping, aquilo não é meu, aquilo é nosso. Às vezes as pessoas dizem, o senhor está aqui no seu shopping. Não, não é meu. Que tentaria eu fazer um shopping e ficar lá dentro dele sozinho. Isso aqui é nosso. Então os funcionários têm que olhar isso. Por outro lado, além do salário que os funcionários ganham, você tem que agregar uma série de coisas que eles precisam. Razão pela qual, na época, eu entendia disso que não tinha. Você precisa de vale-refeição, vale-alimentação para ele fazer o rancho dele. Você precisa dar assistência à farmácia, assistência à saúde, médico, hospitalar. O que eu não dou é 100% de graça. Porque tudo que você dá de graça não presta. Você cobra um pouquinho, nem que seja 10%, 15%, 20%, você cobra para ele valorizar aquilo. Aí ele valoriza porque ele... E eu mesmo digo para ele, faça com que o médico te atenda bem, com o pessoal lá na área de saúde, você vai lá, seleciona os bons produtos, porque você está pagando. Está pagando uma parte. Você Valorize isso. Valorize isso.
A gente faz seguro de vida, porque com 550 funcionários, é lógico, já perdemos alguns, infelizmente, a família precisa ser protegida. As mulheres aqui, quando estão para ganhar neném, antes de um mês ela ganhar neném, eu criei aqui uma forma que elas vão para casa remuneradas, sem coisa nenhuma, para que ela fique em casa até ganhar neném. Imagina uma mulher pesada até o último dia aqui. Isso é desumano. Né? Então, um mês antes, elas vão para casa para ganhar neném, depois fica lá os 4 meses, mais um mês de férias, ela tira meio ano, 6 meses com esse aqui que a gente dá. Então, nós temos uma série de coisas assim que a gente agrega ao salário para os funcionários. Agora, se você me perguntar assim, seus funcionários gostam disso? Eu posso dizer que gostam, mas todos não. Por quê? Porque nem Cristo, que foi perfeito, pregaram na cruz. Então, é lógico que sempre tem aqueles que são diferentes, né? Uns que não ligam muito para isso, mas a maioria olha isso e gosta disso. Então, essa é a forma da gente ver as pessoas como a gente foi no passado e como a gente é hoje, que tem que ver dessa forma. Essa frase é forte. Se você quer que seus funcionários tratem bem os seus clientes, trate bem os seus funcionários. Cuide bem dos seus funcionários. É bem isso aí mesmo. Com essa frase, eu vou fechar esse primeiro bloco, mas a gente volta em seguida com mais conversa agradável aqui com o seu Genésio. A gente já volta em seguida. Estamos de volta com o programa, hoje conversando com o seu Genésio aqui, que está nos contando um pouquinho de como que tudo começou, né, seu Genésio? Mas eu quero iniciar esse nosso segundo bloco conversando um pouquinho sobre o Farol Shopping, né, que é uma grande conquista para a nossa cidade. E eu queria saber do senhor, o que motivou o senhor a fazer esse empreendimento deste porte aqui na nossa cidade? Isso aí era não digo um sonho, mas um pensamento que eu tinha já de muitos anos atrás, de fazer alguma coisa que viesse servir a cidade e a região aqui de Tubarão. Se Deus nos proporciona você a fazer alguma coisa, não tem por que você não fazer. Quando eles dizem, porque você está fazendo empreendimento, isso aí corre risco. Você corre risco até em sair daqui. Risco se corre. E não vence quem não corre risco. Nós temos que correr risco. Mas você tem que correr risco baseados em fatos, em pesquisas. Foi o que eu mandei fazer. Eu tinha adquirido, em 1998, aquela área ali onde era a antiga HM. E na época eu mandei fazer uma pesquisa para fazer um shopping ali. Mas a pesquisa deu negativa, porque a área era muito pequena. Era só 4.500 metros. Eu tinha que verticalizar muito, ou o estacionamento ou as lojas. Então, me deu negativa em função do pouco espaço que tinha. Bom, passado aí 4 anos, veio uma oferta para mim comprar aquela área da antiga Souza Cruz. Fiz uma oferta, foi para Souza Cruz, é uma companhia inglesa, né? A HM era da Multibras, que é uma companhia americana, eu já tinha negociado com eles. A Souza Cruz, sabendo disso, e aceitou uma oferta que eu fiz para a compra daquilo ali. E aí, quando eu comprei aquilo ali, até o meu filho perguntou, pai, o que você vai fazer com aquilo? Eu digo, primeiro, eu compro, alguma coisa tem que se destinar. Eu era vizinho do Silvestre Hertz, que era reitor da Unisul, e a gente chegou a conversar de uma extensão da Unisul ali, em levar o colégio, a administração, pós-graduação, porque a Unisul já estava com um espaço, na época, um pouco pequeno. Mas depois ele deixou a reitoria, veio o Gerson Jones e o negócio não continuou. Aí me voltou a ideia do shopping, que lá o espaço era até demasiado. Aí trouxe uma empresa de São Paulo, paguei até um valor elevado, fizeram uma pesquisa e deu tudo favorável. Eles ficaram 90 dias aqui, mandei fazer uma pesquisa para a região da Murel, me deram todos um segmento, mix de loja, aquela coisa toda. E aí eu formei uma equipe para trabalhar naquilo ali. A minha filha é arquiteta, a Vera, que hoje é diretora do shopping. Contratei a Andréa Guglielmi, contratei o Luiz Antônio da Planem, que era o construtor, mas eu, meu filho, o Márcio, contratei mais 2 cidadãos de São Paulo, um no planejamento e comercialização, o outro no comando da engenharia, porque ali teve 15 engenheiros, mais ou menos, desde arquitetura, paisagismo, acústica, elétrica, hidráulica e por aí vai. E ele trabalhava sempre, já há uns 15, 16 anos, só coordenando a equipe, me indicaram, eu coordenei, então trouxe 2 pessoas de São Paulo, formamos uma equipe. Durante 20 meses nós trabalhamos no projetos e plantas.
Esse pessoal, a gente nos associou antes do shopping, no All Shop, que é a Associação dos Shoppings do Brasil. E aí eles foram visitar o shopping, as portas se abriram, Porto Alegre, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, foram até Campinas. E lá, ó, isso aqui deu certo, aquilo não deu, e foram botando na planilha. Aí marcamos uma data de início e uma data para encerrar a construção e a inauguração do shopping. Com isso veio o Michel Klein querendo um espaço para as Casas Bahia. Mas como era em 2004, e ele queria, só me dava o prazo de 1 ano. E aí eu fiz um contrato com ele e em 1 ano eu construí aquela parte lá. E no dia 31 de outubro de 2005 foi inaugurada as Casas Bahia. E o shopping ficou então com data para ser inaugurado em outubro de 2006. E no dia 26 de outubro de 2006, graças a Deus, nós inauguramos o shopping. Inesquecível essa data. Foi inesquecível. Foi aí que surgiu a ideia e aí até aí nós construímos o shopping. Seu Genésio, o que move um empreendedor? Desafios. Desafios em fazer, em querer servir. Eu fiz aquilo ali justamente para isso, em servir. Servir as pessoas, servir a cidade, servir a região. Eu acredito que o shopping hoje é destino. Hoje é destino. Então aquilo ali serve para recém-nascidos, serve para a criança, serve para o jovem, serve para o adulto, serve para o idoso, serve para os deficientes físicos, servem para todas as pessoas que ali queiram ir. Ali nós temos compras, nós temos gastronomia, nós temos lazer, temos entretenimento, que são cinemas, nós temos ali ponto de encontro e serviços. Ali você tem bancas de jornais, você tem casa lotérica, você tem casa de câmbio, né? Você tem ali vários caixas eletrônicos. Então ficou concentrado... Conveniência de estar no shopping. Serviço, a conveniência, cafeterias e por aí vai. Trouxemos o McDonald's, que até então não estava aqui na região, está lá conosco. Grandes lojas como Casas Bahia, Renner, Americanas, Marisa e por aí afora. E, acima de tudo, a empregabilidade. Nós temos ali hoje mais de 1.200 pessoas trabalhando ali. Hoje eu tenho aqui, aproximadamente, aqui interno e externo, nos 3 estados, 550 pessoas trabalhando aqui na GAN. E o shopping, incluindo as lojas, já ultrapassou 1.200, 1.300 pessoas trabalhando lá. Você pega uma Bahia, uma Renner, uma Americana, uma Van, uma loja dessa tem 100 e poucos funcionários, que é o caso da Van, né? O McDonald's tem 63 funcionários. Somando tudo isso com mais as lojas, porque tem que ter 2 turnos, isso aí passou já de 1.300 brincando de funcionários. Então essa é a satisfação de investir, de servir as pessoas. Eu, quando estava com um shopping quase inaugurado, aliás, na primeira semana mesmo que o shopping estava para ser inaugurado, a Renner começou a fazer o treinamento das pessoas para trabalharem lá. E eu recebi 2 telefonemas de jovens que eu não conheço, ligando para cá, me agradecendo por eu ter dado a oportunidade do primeiro emprego. Nossa, que legal. Esse reconhecimento, né? Exatamente. Gratuito, assim. E até hoje eu vejo as pessoas comentando sobre o shopping e muitos falam, Tubarão antes e após o shopping. Outro dia uma pessoa ainda disse, você já pensou hoje se o senhor fechasse o shopping? Eu digo, não, nem me passa isso pela cabeça. Não, mas eu quero dizer para o senhor como é que seria a cidade. E realmente é o que a gente esteve conversando. Hoje não lembramos nem o que a gente fazia antes do shopping ser aberto. E o shopping vai fazer 7 anos, é recém. Porque o shopping hoje virou destino. Onde é que nós vamos? Vamos ao shopping. O que é que vamos fazer lá? Nós vamos ao cinema. Não, vamos lá na cafeteria tomar um cafezinho, comer lá uma fatia de bolo. Meu filho de 2 aninhos fala, shopping. As crianças já se habituam lá, é o sorvete, né? É o lanche. Então virou destino. Então isso é que leva a gente a esses desafios, em querer servir a cidade que você mora, as pessoas que você tem a oportunidade. E essas coisas é que levam a esses desafios, a fazer essas coisas que você tem vontade, porque eu digo, não adianta você ter uma excelente ideia e você não colocar ela em prática. Você tem que colocar as suas ideias em prática. E outra, você não faz nada sozinho. Para concluir essa tua pergunta, nós tivemos no ano passado
Não sei se vocês já pensaram ou se vocês ouviram. O SBT fez um programa que levou durante meses, que a pergunta era: qual foi o maior brasileiro para você em todos os tempos? E aí, em casa ainda com a esposa, tá, Pelé, Ayrton Senna, Juscelino Kubitschek. Eu disse, não. Talvez nem seja lembrado, no fim foi o maior brasileiro de todos os tempos, para mim, foi Alberto Santos Dumont. Por quê? Porque ele cismou que era possível voar mais pesado do que o ar, inventou um balão, depois um aviãozinho, se jogou lá da Torre Eiffel e voou. Foi corajoso, né? Corajoso. Depois surgiu os irmãos Wright, americanos, que até hoje ele disse se foi americano ou se foi o brasileiro, começaram também e desenvolveram. O que é que deu aviação para passar pela nossa cabeça? Imagina hoje, na época era 30 dias para chegar na Europa, nos Estados Unidos, você ia de navio. Depois, quando inventaram a aviação, ele falava 2, 3 dias, ele ia em um ponto, depois mais outro e outro. Hoje você vai daqui aos Estados Unidos, daqui à Europa, em 12 horas. Você vai daqui ao Japão em 24 horas, parando no meio do caminho. Olha só a ideia dele aperfeiçoada pelas pessoas, como é que foi? E aí inventaram 1.500 coisas para voar, helicóptero. O homem, com essa invenção, ele foi à Lua. Foi à Lua. Por ele ir à Lua, ele colocou satélite no espaço. E por colocar satélite no espaço, nos deu a televisão colorida e nos deu o telefone celular. E hoje, pela ideia dele, e a coragem de um homem, que foi aprimorada. Hoje você tem um mundo nas suas mãos, que é um iPhone, ou mesmo um telefone celular. Você fala com as pessoas, não sabe onde é que elas são, manda mensagem, você lê tudo isso. Então, olha que ideia revolucionária, nem ele sabia onde ia chegar. Tirando as suas diferenças, eu, quando comecei a minha empresa, eu não sabia que ela ia chegar onde chegou. Mas eu coloquei pessoas para trabalharem comigo, competentes, nos seus lugares certos, que comigo elevaram a isso. Então, Santos Dumont, com a descoberta dele, botando o pessoal a trabalhar, mesmo ele morreu, o pessoal jogar isso para frente, nós estamos aqui. Aonde nós ainda vamos parar? Então, para mim, o maior brasileiro de todos os tempos foi Alberto Santos Dumont, que, lógico, tem 100 e poucos anos, muitas pessoas nem sabem o nome. Mas são ideias revolucionárias. Esse quadro ali do Silvili que eu estava mostrando para vocês, então você pega ali o francês que descobriu o micróbio, né? Depois você pega, que foi o Louis Pasteur, descobridor do micróbio, depois você pega o Alexandre Fleming, que foi o que descobriu o antibiótico, do mofo descobriu a penicilina. Olha só que ideias revolucionárias. E aí vem outros cientistas fantásticos, que até hoje ainda estão surgindo, que estão aprimorando, descobrindo e fazendo. Aí vamos parar um pouquinho agora, e eu vou entrar na imaginação de vocês e dos ouvintes aqui. Vamos pensar um pouquinho assim. Quantas mil pessoas no mundo, nesse instante, estão inventando ou transformando coisas já inventadas em coisas revolucionárias que vai nos servir? Na área de ficção, da medicina, da tecnologia, né, da inovação. É inesgotável, né? Inesgotável. É inesgotável. Então, a gente começando a pensar no ser humano, ele é muito rico disso, né? Outro dia vocês, eu acho que leram também a respeito, e sabe, não existe computador no mundo, por maior que ele seja mais potente do que o nosso cérebro. Fizeram 1.500 cálculos maiores, o computador não chega nem perto do nosso cérebro. Imagina, né, a lei divina o que nos coloca. Sim. E aí você tem que desenvolver, para concluir, desenvolver isso para o lado bom e procurar de uma forma para servir as pessoas. Com certeza. Nossa, a gente mais uma vez, né, fica super envolvido com a sua sabedoria, né, com a sua sensibilidade. O senhor é um visionário, com certeza, né? E nós somos privilegiados de tê-lo aqui na cidade e acreditar tanto, ser tão comprometido com a cidade, né? E com as pessoas, né? Infelizmente, nosso segundo bloco chega ao fim e o nosso programa quase no finalzinho. Vamos fazer mais uma pergunta final? Pode fazer. Seu Genésio, o senhor estava falando tanto sobre o ser humano, até comentou ali, né, da questão do cérebro humano e de toda essa riqueza do ser humano, das ideias revolucionárias, né, e de onde as coisas, até onde podem ir. E o senhor também comentou muito sobre Deus, assim, e a gente queria perguntar, assim, como que o senhor vê Deus, esse relacionamento com Deus, como que o senhor vê essa questão de Deus na sua vida?
Deus é tudo. Já se fala, Deus é o infinito, é o Criador. Uma ocasião, eu fiz parte do Lions por muitos anos e fui um dos fundadores do Lions Clube Tubarão Sul. Inclusive vai ter agora recém uma convenção de Lions aqui em Tubarão, até eles estiveram aqui conversando comigo. E eu fui uma palestra, uma ocasião, de um padre, baixinho também, isso foi em Lages. E aí a gente olhou lá para ele. Quando ele começou a falar, ele despertou a atenção de todo mundo, e chegou nessa pergunta sobre Deus e a criatividade. E você sabe que tem os ateus, tem as pessoas que não acreditam, e a gente tem que respeitar, porque nós seres humanos temos que respeitar, e acredito que muitos nos respeitem e outros não. E aí veio essa pergunta sobre a criação do mundo, que um estava duvidando, foi uma pergunta que fizeram para ele, como diz o outro, na lata. Aí ele tinha assim um copo de água, ele, para resumir, ele disse assim: você está vendo este copo de água? Disse, então, alguém fez o copo, alguém colocou a água no copo, e alguém botou esse copo aqui. Isso aí é a criação. Se o mundo existe há quantos milhares e milhares de anos atrás, é porque alguém fez isso. Alguém fez. E é o infinito. Imagina que o homem, os cientistas, até hoje, eles ficam descobrindo novos planetas, novas galáxias. Não se sabe, por mais que eles sejam, não se sabe. A gente sabe a Terra, o Sol, a Lua, Marte, Vênus, por aí afora, mas bilhões de outros existem por aí. Deus é tudo. Deus é o infinito. Eu não vou dizer pobre daquele que não crê, mas eu acho que rico daquele que crê. Que nós temos que crer, sim. Nós temos que crer em Deus. Porque se nós estamos aqui, é porque alguém nos colocou aqui. E aí, para encerrar a pergunta, se não tem outra, teve outro que perguntou sobre o fim do mundo. Aí ele, no próprio copo d'água, ele disse: se foi feito, foi botado a água, foi colocado aqui, este copo e essa água um dia não vão estar mais aqui. Ele falou do fim do mundo dessa forma. Ele quis dizer que nós, um dia, não vamos estar mais aqui. Se o mundo vai se acabar ou não vai, para nós, para as coisas que existem, tudo tem um tempo. Nós estamos aqui de passagem. Uns mais, outros menos, outros até prematuros, mas que um dia essas coisas vão se acabar, vão. Agora, o mundo eu acho que não. Eu acho que o mundo vai seguir, de uma forma ou de outra ele vai seguir, porque Deus, não precisa dizer, é tudo, né? Nós temos que crer sim, nós temos que acreditar em Deus. Amém, né? Ai, pena que a gente não tem mais tempo, né? E é um privilégio, mais uma vez, dizer que é um privilégio estar aqui com o Senhor, né? E receber tanta sabedoria, né? E compartilhar também com o nosso público de casa. Com certeza, né? Recebem isso com muito carinho também, com muito carinho pela sua vida. A gente segue com o programa vai para o terceiro bloco. A gente agradece mais uma vez o seu Genésio nos receber aqui na sua sala, né? E a gente segue para o programa com a mensagem final. Não sai daí, a gente volta já. Nós estamos de volta e hoje o programa foi especial, né, Elke? Foi uma conversa muito legal com o seu Genésio, que nos recebeu, né? Muito gentilmente, foi bem especial mesmo. Mas o nosso programa, sempre no final, nós temos uma mensagem que é para a nossa vida em primeiro lugar, né? E também para você, para iniciar o seu dia, a sua semana. O Salmo 119, lá na Palavra de Deus, ele inicia dizendo assim: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. E esse salmo é bem longo, né? Mas ele fala, o salmista, aqui sobre as maravilhas dos mandamentos de Deus. Isso é muito bom. Mas o interessante que eu quero que você observe é no finalzinho do salmo. Ele diz assim: ando errante como ovelha desgarrada, procuro o teu servo, Senhor, pois não esqueço os teus mandamentos. O que nós queremos dizer aqui? O que o salmista quis dizer aqui? Que ele reconhece os seus erros, né? E ele fala no salmo, muitas vezes, os dias de angústia, de aflição, e ele quer a intervenção de Deus. Então é por isso que nós convidamos hoje você, que de repente, né, acordou cedo, está indo trabalhar, que você possa nesse dia, talvez acordar angustiado, né, aquela sensação de que hoje fazer a mesma coisa, o meu trabalho, o meu dia, né, está se sentindo cansado, deprimido talvez,
que você possa convidar o Senhor da maneira que você está aí. Não há fórmulas para falar com Deus. Você não precisa estar de joelhos ou estar dentro de uma igreja, não é isso. Deus é relacionamento. Você pode aí sentadinho, do jeito que você está, dizer: Senhor, me ajuda nesse dia. Senhor, me orienta nesse dia. Senhor, me ajuda a resolver aquele problema que eu julgo que eu não posso resolver sozinho. Aquele peso o Senhor vai aliviar. Esse peso que está na sua mente, na sua alma. Porque o Senhor, Ele deseja só isso. Uma sinceridade de coração, uma abertura do seu coração, para que Ele possa entrar e cuidar do nosso destino, dos nossos caminhos, endireitar as nossas veredas. Né, Elke? Então, fica aí o convite para que você possa ter um dia diferente com o Senhor, se relacionando, seja agora de manhã, seja no seu trabalho, na sua escola. O Senhor está te aguardando, de braços abertos. É só você falar com Ele onde você estiver. As amigas hoje ficam por aqui, né, Elke? Faltando 2 amigas, né? Infelizmente elas não estão aqui hoje. Mas que você fique com seu amigo verdadeiro, Jesus Cristo. Até o próximo programa. Sadness, you just call